Vamos então iniciar a palestra sobre Kabbalah e eu queria dar uma explicação inicial. Nós tivemos uma prece para preparar o ambiente, energizamos todo o ambiente, sentimos essa energia que circula, nos acalmamos internamente e logo após ouvimos essa música que tocou antes do início da palestra, do nosso irmão Alain, que se refere ao fato de nós todos sermos um. Não importa a visão de cada um. Todos nós somos um. Todos nós somos o resultado de uma centelha divina que chegou até nós. Dentro dessa ótica, dentro desse princípio e dentro disso que já foi mostrado inicialmente, é que eu gostaria de iniciar então a palestra para desmistificar um pouco também do que se entende por aí de Kabbalah. Bom, tem algumas frases que eu gosto de citar em todo o trabalho que eu faço, não sempre as mesmas frases, mas a cada trabalho novo eu cito alguma frase de alguém até para sentir a inspiração transmitida por essa frase. Aí existem várias, mas eu queria citar pelo menos aquela primeira do Satya Sai Baba. Deixem que existem todas as crenças, deixem que floresçam e que a glória de Deus seja contada em todas as línguas e variedades de tonalidades. Esse deve ser o ideal. Respeitem as diferenças entre as crenças e reconheçam-nas como válidas, quando elas têm como princípio a chama da unidade. Há somente uma religião, a religião do amor. Também citaria essa frase do Einstein, que é interessante, um cientista. É bem possível que por trás de todas as nossas percepções mentais se ocultem mundos inteiros dos quais nós não temos a menor noção. Na prece que foi feita pelo nosso irmão Osmar, ele se referiu a dimensões, seres de outras dimensões. São fatos reconhecidos por praticamente todas as religiões da Terra, por alguns questionado, por outros criticado, mas quase todas as religiões sérias se referem a esse tipo de conhecimento. Bom, o estudo da Kabbalah, ele está ligado às forças que estão no mundo invisível, aquilo que a gente não vê. O tema é um tema difícil, porque não existem, talvez, até palavras adequadas para que a gente possa descrever com exatidão, com precisão, para entendimento geral, aquilo que se procura estudar e transmitir. Eu vou dar um exemplo mais claro para vocês. Alguém teria como definir na plenitude, com exatidão total, o que seria um pensamento? A gente sabe o resultado de uma dor, mas a gente sabe definir o que é uma dor? A gente sabe que existem intensidades de dor, mas não dá para definir o que é uma dor. A gente consegue definir o sabor de um alimento que nos agrada? Não existem palavras. Nós sabemos dizer
se aquele alimento é gostoso ou se não é gostoso, se eu aceito ou se eu não aceito. Mas definir o que é o sabor é impossível. Alguém conseguiria descrever para mim o odor emanado por uma rosa? Traz uma sensação extremamente agradável. Mas dá para explicar para outro ser humano entender? Eu acho que não existem palavras para isso. E olha, que eu estou me referindo apenas a alguns dos sentidos que nós reconhecemos no ser humano. E os sentidos mais reconhecidos são 5, né? Paladar, olfato, visão, audição, tato, né? São os 5 sentidos mais convencionais. Nós sabemos que o homem tem outros sentidos. Alguns têm esses sentidos mais desenvolvidos, outros têm esses outros sentidos menos desenvolvidos. Nós estamos na 5ª raça dessa humanidade, da raça ariana. A ariana vem de Áries. Áries é carneiro, cordeiro. Então, ao longo da história, nós tivemos ciência de muitos rituais ligados ao carneiro, imolações de cordeiro, que são, digamos assim, atividades humanas que ficaram no passado, algumas religiões praticaram, mas nós, hoje, não sabemos o porquê disso com clareza. Eles tinham as explicações que eram suficientes para aquelas culturas daquelas épocas. Mas hoje, com toda a evolução do homem, nós não conseguimos saber o que eles pensavam com exatidão naquela época. Então, nós nos deparamos com 2 dificuldades do ser humano atual. Primeiro, de transmitir o que nós pensamos, o que nós sentimos. O que nós pensamos, o que nós sentimos, são sensações que estão internas a nós mesmos. Então, tentar transmitir isso a outra pessoa é muito difícil e eu diria que é quase impossível. Então, tentar entender conhecimentos antigos da mesma forma é muito complicado, é muito difícil, mas não é impossível. Então, hoje, nós vamos tentar fazer um exercício para experimentar um caminho de compreensão de conhecimentos muito antigos mesmo. Talvez nós nem saibamos determinar com precisão quando esses conhecimentos surgiram. Bom, a tradição diz que a Kabbalah, baseada em aspectos místicos, foi transmitida oralmente durante muito tempo, de boca a ouvido, durante muitas gerações. E a primeira ciência que nós temos de uma documentação um pouco mais formal sobre a Kabbalah é aquela que consta do Zohar, o livro do Esplendor, que está lá no Velho Testamento e que foi fornecido por Moisés. Ainda assim,
não foi totalmente escrito. Algumas partes que foram escritas ou foram em aramaico. Aramaico é uma língua antiga, morta, que deu origem ao hebraico antigo, que também é uma língua morta. Hoje, em Israel, se fala um hebraico diferente do hebraico antigo. Então, nessas mudanças entre as línguas, as ideias originariamente transmitidas perdem um pouco do seu significado. E é isso que eu vou procurar mostrar, que a tradução, a mudança de um pensamento numa língua diferente, faz com que as ideias se deturpem. E às vezes, até o sentido original fica diferente. Bom, não é segredo para ninguém que o alfabeto hebraico é composto de 22 letras. E também não é segredo para ninguém que a cada uma dessas letras está associado a um número. A gente, quando estuda numerologia, tarô, todas essas, entre aspas, ciências, conhecimentos alternativos, a gente tem ciência dessa ligação. Quer dizer, os números vão de 1 a 9, depois começa de 10 em 10 até chegar a 90, depois nós temos o COP, que é o 19, 20, 21, 22, que é o 400. Então, as letras hebraicas são representadas por esses números. Cada letra. Bom, aqui embaixo, não sei se está dando para ver direito alguma coisa escrita em hebraico. Essa frase é a primeira frase do livro do Gênesis, escrito no hebraico original. Aqui está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Desculpem, o meu hebraico não é muito bom, mas eu acho que aqui ninguém entende hebraico, então deu para passar, né? Para palestra vai para a internet, mas lá eles vão ter a oportunidade de corrigirem, e depois, se alguém, por bondade, puder me esclarecer melhor, eu até agradecerei. Então, essa frase, nas Bíblias que nós temos acesso hoje em dia, digamos em português ou em inglês, ou nas línguas convencionais, essa frase, usualmente, ela é traduzida assim: no princípio Deus criou os céus e a terra, e vai aí por diante. Talvez alguém saiba até melhor do que eu a continuação dessa frase. Esse é o entendimento tradicional e convencional do que se entende, ou de que se conhece, ou de que se pratica nas Bíblias que nós conhecemos. O meu objetivo hoje é sempre abordar a questão das diferenças de interpretação e tentar voltar para a origem primordial das coisas. Então, eu vou procurar mostrar como é que um cabalista interpreta o que está escrito aí. Qual que é o sentido original do que está escrito aí? Aí vocês me desculpem, as letras são pequenas, porque eu preciso dessa frase aqui. Preciso mostrar isso aqui. Então, voltando, a frase toda é essa:
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Vamos tentar entender isso por partes, mais devagarinho, né? A letra A é a primeira letra do alfabeto. E essa primeira letra do alfabeto, ela representa o número 1. O número 1 é a unidade, é o todo. É o que na Bíblia está sendo traduzido por eu sou o que sou. Porque quando Moisés teve contato com Deus no deserto, através da sarça ardente, ele ouviu essa definição: eu sou o que sou. E essa frase traduz, na verdade, o que ou quem é Deus. As outras explicações são interpretações. Bom, a segunda letra do alfabeto é a letra B. A letra B, para o cabalista, representa a vontade do Criador. Então, nós já temos alguns conceitos muito importantes para nós tentarmos interpretar. O Gênesis, que é o resultado da primeira palavra de Deus, começa com a letra B, Bereshit. Não aparece a letra A, porque A é Deus, A é o Criador na simbologia cabalista. Então nada pode começar com a letra A. Começa com a letra B, Bereshit. Bom, mas o que é esse bendito Reshit, né? Porque B é uma mistura de B com o Reshit. O Reshit, que é o princípio, que é o começo. Então a gente interpreta aquela primeira palavra, Bereshit, como sendo o seguinte: no começo, a vontade do Criador. A vontade do Criador. Não é o Criador, é a vontade dele. Depois aparece a palavra bar. Bar, em hebraico, quer dizer pai. Só que não é bar que aparece lá, é bara. Bara, então, seria criação, geração. A vontade do Criador gerou, criou. Agora vem um negócio que é meio complicado aí, pessoal. Está escrito lá, Elohim. E Elohim, voltando ao slide anterior, no princípio Deus criou. Na nossa tradução está dizendo que Deus criou, correlacionando Deus com Elohim. Mas Elohim não é Deus. Elohim, numa tradução mais ampla, poderia ser interpretado como os anjos, como santos, como forças da natureza. Não é Deus. Não é Deus. E Elohim é uma palavra complicada, meus amigos, porque ela tem um prefixo eu, el, que é masculino. Tem uma parte OH, que é feminino. E tem o sufixo im e em, que é plural. Por isso que eu interpretei
Elohim como anjos, santos, deuses, forças da natureza, porque é alguma coisa que é plural. Não é alguma coisa que é singular. E Deus, na Cabala, é representado pelo número 1. É a unidade. A unidade, ela pode ter múltiplas desenvolturas. Múltiplos desdobramentos. Múltiplas facetas. Mas ela não é plural. A unidade é singular. Só existe uma unidade na Cabala. Depois nós temos et quer dizer também, Hashamayim. Shamayim é céu. Hashamayim, árvore do céu. Princípio do céu, raiz do universo. Numa tradução muito literal, muito aberta, poder-se-ia traduzir Hashamayim por céus. Mas Hashamayim não é céus. É árvore do céu, princípio do céu, raiz do céu, raiz do universo. Ve'et, e também, Ha-eret. Ha, como na palavra de cima, significa árvore. Eret é terra. Nós, judeus, quando nos referimos a Israel, utilizamos as duas palavras. Eret, Israel. Terra, Israel. Então, Ha-Eretz quer dizer árvore da terra, raiz da terra, princípio da terra, começo da terra. Então, se a gente fosse traduzir como um cabalista traduziria a frase Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim ve'et Haaretz, nós traduziríamos assim. Melhorou? A vontade do Criador, no princípio, gerou as forças da natureza e as raízes do universo e da terra. A vontade do Criador gerou no princípio as forças da natureza e as raízes do universo e da terra. Dá para usar também essa simplificação? No princípio criou Deus os céus e a terra? Dá. Mas está tão sucinto, foi cortado tanto do sentido original, que perdeu o significado. E essa, meus amigos, é só a primeira frase do Gênesis. Que foi transmitido de boca a ouvido durante muitas gerações. E o significado correto dessa transmissão de boca a ouvido é sempre dado no seio de algumas, entre aspas, entidades, entre aspas, sociedades, entre aspas, aglomerados humanos, que nós, ocultistas, costumamos chamar de esotéricos. Então, o que eu quero dizer, num primeiro momento, numa palestra sobre Cabala, é que tudo que está escrito no Velho Testamento tem um sentido esotérico e que é necessário uma chave
um conhecimento especial para poder interpretar o que está escrito lá. Não é a interpretação literal. Essa convencional que todo mundo vê nas Bíblias é apenas uma das interpretações, a mais simples de todas, a literal. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Com essa chave adequada, com esse conhecimento adequado, tudo que está escrito lá vai ser interpretado de uma maneira diferente. Tem que ser interpretado de uma maneira diferente. E isso é o que a Cabala, na verdade, se propõe. Estudar a ligação entre o visível e o invisível, unindo esses conhecimentos, interpretando essa relação, tentando explicar o que ocorre entre o visível, o invisível, o espírito, a matéria, a energia. Então, isso já era estudado 2000 anos antes de Cristo, de uma maneira esotérica, sendo que a transmissão exotérica desses conhecimentos é que chegou ao conhecimento de todos. Na prece que Osmar fez, ele falou em conhecimentos provenientes do Oriente e conhecimentos do Ocidente. E a tentativa da Sociedade Teosófica de estudar essas diferenças. Só que essas diferenças, na realidade, não existem, porque a base do conhecimento do Ocidente surgiu no Oriente. Por exemplo, a base do conhecimento cabalista surgiu no atual Iraque, com o primeiro judeu, como todos vocês sabem, que era Abrão. Abba, Rama. Abba, pai. Rama, ramagem, linhagem. O pai de uma linhagem, de uma ramagem. Rama, em celta, em várias outras línguas, quer dizer carneiro. Então, na verdade, os primeiros arianos foram os judeus, que descendiam da linhagem de Rama, do Abba Rama, que é uma informação, um conhecimento totalmente deturpado pelos nazistas, porque para eles arianos era outra coisa, quando na realidade os verdadeiros arianos são os judeus, são os semitas. Semitas vem de Sem. Sem é bem posterior a Abrão. Como não é o objetivo da palestra, eu só lancei isso como ideia. Bom, uma outra demonstração de que os conhecimentos na Bíblia estão sendo transmitidos de forma, entre aspas, cifrada, né? Gênesis 2,15. Deus o Eterno tomou, pois, o homem e o colocou no jardim do Éden para que o cultivasse e o cuidasse. Jardim não é o jardim que a gente está acostumado aí, que tem na praça, que a gente tem na casa da gente. Não é esse jardim que ele estava se referindo, não. Ele estava se referindo a um símbolo para o conhecimento do divino, do lado não material das coisas. Em hebraico, jardim, campo, é Ginet.
E Ginet tem essas 3 letras aqui, que é o Gimel, o Nun e o Tal. Essas 3 letras, elas são as letras iniciais de 3 palavras, que são Gematria, Notaricon e Temurá. Gematria, Notaricon e Temurá, nós vamos ver daqui a pouco. Eu vou dar alguns exemplos simples, não posso perder muito tempo, né? A palestra é curta, mas são alguns exemplos de como nós podemos interpretar o que está escrito no texto original hebraico do Velho Testamento. Não é com sentido literal, não. Bom, então vamos lá. O que é essa bendita gematria? Nós vimos lá anteriormente que para cada letra hebraica está associado um número, né? Então, se nós pegarmos essa primeira palavra aqui, Errad, o A, o Rei e o Tal, né? Errad, a tradução literal dessa palavra é unidade. Se nós pegarmos naquela tabelinha os números das letras em hebraico, né? Tem muita gente que associa os números às letras do alfabeto romano, que a gente utiliza em português. Não tem o menor significado. Vocês já viram pela tradução anterior que muda totalmente as coisas, né? Bom, errado é unidade. Por outro lado, Avahá, que traduzindo quer dizer amor, também corresponde ao número 13. Então, em alguns textos, quando a gente está lendo a palavra errado, a gente precisa substituir por Avahá, ou vice-versa. Entendeu? Então, se a pessoa for traduzir ao pé da letra, ela vai, digamos assim, errar no procedimento que ela está fazendo. Agora, e vice-versa, né? Errado com Avahá e vice-versa. Um outro método, aqui eu procurei usar palavras em português que é mais fácil, tá? De transmitir. Notaricon, ele pega as letras no começo, pode ser no meio, pode ser no fim da palavra, entendeu? Os rabinos estudam a vida toda deles para poder saber se é para pegar a letra do começo, se é para pegar do meio. Só que se ele pega do começo, ele pega todos do começo. Se ele pega do fim, pega todos do fim. E assim por diante. E ele forma verdadeiras cifras que têm significado próprio. Por exemplo, fundo de garantia por tempo de serviço. Se a gente falar em FGTS, todo mundo entende, né? Não precisa falar fundo de garantia por tempo de serviço. Fazemos tudo pelo amor. FTA. Não precisa falar fazemos tudo pelo amor. Se a gente falar FTA, todos nós já sabemos o que significa. Pelo menos alguns, né? Então, Notaricon é um segundo método de interpretar o texto original em hebraico do Velho Testamento. O terceiro método, mais conhecido, porque existem muitos métodos, tá? Eu vou falar só nesses 3 e já está bom. Temurá é um método que você também forma cifras, substituindo, retirando algumas letras, algumas siglas que surgiram do Notaricon, e aí as coisas vão se confundindo, vão se complicando, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, a palavra Emet. Emet quer dizer verdade. Só que se eu retirar a unidade, se eu retirar o A, se eu retirar Deus, se eu retirar Deus da verdade, aparece a palavra Met,
tirei o A da frente, né? Porque o hebraico a gente lê da direita para a esquerda. Então se eu tirar a primeira letra, que é o A, o Aleph, né? Vai aparecer Met. Met quer dizer morto. Então se eu tirar da verdade a divindade da verdade, eu vou ter morto, alguma coisa que não serve para nada. Então a gente precisa refletir muito no significado e nesses conceitos. Com certeza, o que está escrito no Velho Testamento não deve ser lido nem traduzido literalmente. Pelo menos para um cabalista. Bom, cabalisticamente Deus está associado ao infinito, pois Ele está presente em tudo que sempre existiu, ao que existe agora e ao que sempre existirá. É muito difícil definir a palavra infinito. O que é infinito? A gente pode tentar simplificar dizendo que Deus, que está correlacionado ao infinito, é algo que foi incriado. Porque se ele fosse criado, ele faria parte da criação. Faria parte dele mesmo. E Deus não é parte, Deus é tudo. Nós não temos palavra para descrever o que é tudo. Então Deus não pode ser criado. Não pôde ser criado. Bom, aqui tem algumas coisas que eu tenho que falar também. Conceitos cabalísticos importantes. Quando a gente fala que Deus é tudo e Deus é o infinito, em hebraico a gente utiliza essa expressão Ein Sof. É uma região do universo que contém tudo. Só que o simples fato de eu falar que é uma região, eu já estou delimitando, né? Então eu não posso usar a região do universo. Eu não posso usar o universo, porque o universo também é limitado. Não tem como expressar, mas eu acho que vocês entenderam o que quer dizer Ein Sof, né? Não tem palavras. Por outro lado, o oposto do Ein Sof é o Ein, é nada. Mas se Deus é infinito, Deus é tudo, Deus também contém o nada. O nada faz parte de Deus. Também não dá para explicar isso melhor. Eu espero que vocês imaginem uma forma de vocês entenderem. Eu vou tentar dar uma ajudazinha, tá? Eu vou tentar usar uma matemática mais atual, mais recente, para nós que vivemos no século XXI, possamos entender. Imagina que eu tivesse uma equação assim, ó, 1 igual a 1 mais 0. O primeiro 1 eu vou chamar de 1zão, para facilitar. O segundo 1 eu vou chamar de 1zinho. E esse segundo 1, que é um 1zinho, ele é absolutamente igual ao zinho, a 1zão. Só tem uma diferença, o 0, o nada. 1zão é igual a 1zinho, mais nada, mais 0. Quando a gente se refere normalmente a Deus, a gente está se referindo ao 1zinho, não ao 1zão. Já é difícil falar sobre o 1zinho. Somar nada a esse 1zinho é mais difícil ainda, para resultar no 1zão, que é o tudo. Não sei se eu ajudei com essa matemática, mas eu tentei.
Bom, voltando naquela equação lá, se umzão é igual a umzinho mais zero, né? Quer dizer que entre o umzinho e o zero tem uma diferença lá no meio. Eles não estão juntos, né? Estão separados. Então, os cabalistas dizem que nesse espaço intermediário existente entre o tudo e nada, entre o umzinho e o nada, é que a criação de Deus surgiu. Porque a criação de Deus não é tudo, mas também não é nada. É alguma coisa. Então ela tem que estar no espaço intermediário entre o tudo e o nada. E mais uma vez, faltam palavras. E digamos assim, a tentativa mais simples de dizer isso, né, com as pouquíssimas palavras que nós temos, é isso. A criação se liga a Deus através do Ein Sof Hour, e a década oriunda do tudo e do nada se compõe de 10 infinidades que o homem conseguiu definir, conseguiu achar. 10 infinidades. Se é que a gente pode dizer que dá para definir o que é o infinito, né? Bom, a primeira infinidade é o infinito do princípio. A segunda infinidade é o infinito do fim das coisas. A terceira infinidade é o infinito do bem. A quarta infinidade é o infinito do mal. A quinta é o infinito da altura. O infinito da profundidade, o infinito do leste, o infinito do oeste, o infinito do norte, o infinito do sul. O infinito do tempo, o infinito das outras dimensões. Todos esses infinitos que nós pudermos imaginar estão incluídos dentro do umzinho. Bom, mais uma vez, vou citar uma frase clássica, mas que não pode, não deve e não tem que ser interpretada ao pé da letra, porque é só uma frase que tenta transmitir uma ideia. A frase é a seguinte: uma luz cintilante surgiu dos insondáveis recessos do misterioso infinito. Misterioso infinito é o que engloba todos esses infinitos que a gente pôde interpretar, emanando estágios, estados ou certos aspectos da divina energia. Primeiro que luz não é a luz que a gente interpreta. É uma luz divina. Nós, se estivermos expostos a essa luz divina, instantaneamente seremos consumidos. Não é a luz que a gente está acostumado. Cintilante. Surgiu dos insondáveis recessos do misterioso infinito, emanando estados ou aspectos da divina energia. Então, para o cabalista, Deus é uma energia pura. E a emanação dessa energia pura, a mudança do estado dessa energia pura, é que permite os outros estágios, os outros planos, até chegar na matéria que a gente conhece. Isso pressupõe que existem outros planos
inclusive considerados, interpretados, traduzidos por outras religiões tão antigas ou mais antigas até do que a Cabala. Bom, essa energia, ela se condensa através do que os cabalistas chamam de sefirás. Sefirot é o conjunto de sefirás. Sefirot são várias. Então, digamos assim, a gente poderia dividir o mundo em duas partes. Um mundo que a gente chamaria de mundo superior, não sei se está dando para enxergar, e o mundo que a gente chamaria de mundo inferior. Esse mundo superior e esse mundo inferior, ele existe conforme a classificação dos cabalistas. Outras culturas subdividem isso em outros níveis. São definições mais claras, mais precisas, talvez. Mas nada que contrarie isso. Bom, as sefirás, então, são estados de energia emanados a partir de Deus, da energia pura. Há 4.000, 5.000, 6.000 anos atrás, os caras nem sequer conseguiam ter uma linguagem escrita que dirá uma representação para isso. Ponham-se no lugar dessas pessoas que viveram há 5.000 anos atrás. Antes das escrituras, na época em que saía daqui e entrava aqui. Bom, ainda assim, as sefirás, as sefirot, melhor dizendo, foram classificadas com o número de 10, as primeiras 10 emanações que puderam ser observadas. Keter, Hokmah, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malkut. E essas energias que puderam ser identificadas, elas foram identificadas paulatinamente. Elas não aconteceram todas simultaneamente. Tiveram uma certa cronologia. Então, para poder melhorar um pouco essa cronologia, tem um diagrama aqui ao lado que eu acho que facilita um pouquinho. Vocês estão vendo aqui a letra B, né? B não é Deus. B é a vontade de Deus. A vontade, conforme está escrito lá no Gênesis, né? A vontade de Deus começou a se manifestar através de transformações energéticas, e essas transformações energéticas geraram aquilo que nós denominamos sefirás. Bom, as primeiras 3 manifestações estão no mundo superior, que é a vontade de Deus. Depois eu vou falar melhor o que é isso. O Rezit e o Elohim. E nós já vimos que Elohim não é Deus. São as forças da natureza. No mundo inferior, as coisas começaram a ser descritas através dos dias. Então,
a energia do primeiro dia do mundo inferior é um pouquinho diferente da energia do Elohim, que é um pouquinho diferente da energia do segundo dia da criação, que é diferente um pouquinho do terceiro dia da criação, que é diferente um pouquinho do quarto até chegar no sétimo dia da criação. Porque nós convencionamos interpretar que o mundo foi criado em 6 dias e no sétimo Deus descansou, né? Bom, interessante que esses dias não são os nossos dias. Nós estamos falando em manifestações, emanações energéticas. E dia para nós, o que é dia para nós? 24 horas, mas o que é uma hora? É um resultado de uma medida que surge da rotação e da translação da Terra em relação ao Sol. Não é? Mas não existe Terra, não existe Sol ainda, existem só energias, emanações energéticas. Então, quando se fala nos dias da criação, nós estamos falando em bilhões, trilhões, quaquilhões, eu nem sei qual a palavra, alhões de anos nossos atuais. Então, se a gente parar para pensar no significado daquela tradução lá, a vontade do Criador no princípio gerou as forças da natureza e as raízes do universo e da Terra, e isso aconteceu em bilhões, trilhões, quaquilhões, e não sei qual a palavra, alhões de anos. Eu, pessoalmente, Eliezer Heppner, interpreto que em nenhum momento o que está escrito lá no Gênesis contraria em nada nenhuma teoria científica das mais modernas que nós pudemos pensar até hoje. E quando eu falo nós, eu me refiro à humanidade toda. Bom, aqui saiu meio misturado, né? Mas a Cabala clássica, ela considera que o mundo está dividido em 4, que o universo material, aquela parte de baixo, ela está dividida em 4 mundos. O primeiro mundo é o mundo onde predominam aquelas 3 emanações divinas, que são Keter, Binah e Hokmah. É o mundo da formação. Desculpa, saiu aqui o texto. Depois nós temos um segundo mundo. Esse primeiro mundo começa no Keter, né? Keter é a coroa, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? A Sefirah Keter, onde o venerável espírito, o oculto dos ocultos, outras designações, proveio, né? E gerou a sabedoria. Então a primeira atitude, a primeira forma de energia a ser criada, a primeira Sefirah, é a sabedoria. Depois que a sabedoria foi criada, veio a compreensão. Binah, que quer dizer compreensão. Quer dizer, eu não teria como compreender a sabedoria se ela não existisse antes. Bom, o nosso tempo é meio curto aí, eu não quero entrar assim profundamente nesses conceitos, eu tenho que dar uma passada literal, mas todo aquele caminho anterior, ele segue essa hierarquia. Primeiro é a vontade do Criador,
Depois ele criou a sabedoria. Depois ele criou a compreensão para poder entender a sabedoria. E assim por diante. Esse símbolo aqui, algumas pessoas, alguns maçons já tiveram a oportunidade de ver esse símbolo. Em todas as sessões maçônicas, esse símbolo está presente. E só pode ser tocado por alguém especial dentro de uma sessão maçônica. Não é qualquer maçom. Como o objetivo não é maçonaria, eu só quis lembrar, né? Bom, os 4 mundos, então, o primeiro mundo lá que saiu errado lá na transparência, ele é o Atzilut, que é o mundo da emanação, é o mundo de onde as coisas começaram a ser emanadas, de onde a energia do Criador começou a ser emanada, que é esse mundo onde está Keter, Hokmah e Binah, que eu já me referi. Vejam um detalhe importante. Um triângulo voltado para cima, buscando o lado espiritual. O segundo triângulo, que é representado pelas outras sefirás, que são Chesed, Geburah e Tiferet, representa o mundo da criação. Chesed, a gente já viu que uma palavra não é suficiente para traduzir nada, né? Mas convencionalmente se chama de misericórdia. E surgiu no segundo dia, como nós já vimos naquela escala. Geburah, fortaleza, Tiferet, beleza. O terceiro mundo é o mundo da formação. Esse mundo da formação, ele é correspondente ao 4º, 5º e 6º dia, né? Quando as coisas foram montadas. As sefirás correspondentes são Netzach, vitória, Hod, glória, e Esod, estabilidade. Tem algumas representações, eu não quis trazer, mas a gente pode unir também esses 3 pontos aqui, formando 3 colunas, que também são conhecidas como força, sabedoria e estabilidade. Bom, mas a gente pode ver que dentro da Kabbalah aparecem as primeiras 10 sefirás, que elas são divididas em triângulos. Triângulos representando trindades. Trindades, nós sabemos que existem em muitas culturas. Eu botei aqui algumas delas. Existem outras trindades em outras culturas. Na Índia tem Brahma, Shiva, Vishnu, no Egito Osíris, Isis e Horus, na Grécia Zeus, Deméter e Dionísio. Existem infinidades de trindades, que são, na verdade, aspectos da emanação do Criador. E vejam que as 10 sefirás são representadas por 3 triângulos e um ponto. Por quê? Porque abaixo desse ponto, que é o Malkut, surgem mais 3 triângulos e outro ponto. Embaixo desses 3 triângulos e outro ponto, surgem mais 3 triângulos e outro ponto, até o infinito, né? Essa simbologia simplificada, em algum momento, ela foi modificada por essa outra simbologia, que é mais conhecida. Quando a gente fala em Kabbalah, a gente fala em árvore da vida, né? E árvore da vida nada mais é do que as sefirás que estão lá atrás representadas, conforme eu mostrei na transparência anterior.
o Keter, Binah, Rokimah, enfim, aqui os nomes corretos em hebraico, traduzidos para o inglês, e a simplificação da árvore da vida, e os 4 mundos, o Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá. Aqui tem uma separação nesse mundo verde aqui, quer dizer que ele está subdividido em 2, tá? Ainda assim eu não vou entrar no detalhe, senão não vai dar tempo. Eu estou tentando acelerar e sem perder o conteúdo, né? Mas a gente pode ver também, olha, que esses 4 mundos estão associados a 4 letras hebraicas. Yod, Rei, Vav, Rei. São as 4 letras que compõem o nome sagrado de Deus. Então, percebam que cada uma dessas letras está vinculada a um mundo cabalístico diferente, onde vibra uma energia diferente. Por isso que quando as pessoas inadvertidamente conseguiam pronunciar da forma correta, com o mantra correto, na vibração correta, o nome de Deus, eles eram fulminados. E ainda assim hoje, qualquer um de nós, se nós pronunciarmos Yod, Rei, Vav, Rei, com o mantra correto, no tempo musical correto, na ordem correta, seremos fulminados. É a mesma coisa que a gente entrar em contato direto com Deus. Mais tarde, na Idade Média, associou-se de uma forma não cabalista, verdadeira, com as cartas do baralho e com o tarô. Por que surgiu essa ligação? Porque se Deus está presente hoje, assim como Ele esteve presente no passado, estará no futuro, e Deus é tudo, e Ele se comunica através dos diversos mundos até chegar a nós, de uma forma que para nós a comunicação chega através de intuição. A comunicação chega para nós através de intuição, não de Deus, mas de entidades intermediárias naquela hierarquia, cada um na sua hierarquia evolutiva. Então, se Deus está presente em tudo, quer dizer, dizem aqueles que acreditam nas cartas do baralho e do tarô, que a coincidência de jogar as cartas e jogar o tarô está ligada a uma intuição que veio dessas diversas hierarquias. Por isso que se diz que é uma forma de interpretar o futuro. Se diz que é. Não é. Ou pode ser. Porque nós já vimos que as palavras não têm significado nenhum, né? Isso. Se você puder fazer no finalzinho, senão eu vou terminar, eu vou abreviar daqui a pouco, só para não interromper o raciocínio das outras pessoas, tá? Tudo bem. Eu dei um curso de Cabala e Tarô, ligando os dois. Talvez até venha daqui também, não sei, tá? Mas a relação que existe é por essa intuição. Você tem um inconsciente coletivo, O que é inconsciente coletivo? O que é um arquétipo?
Está tudo resumido nas palavras que eu já descrevi, entendeu? Então, por isso que não dá para afirmar, mas também não dá para negar, tá? Vale o quê? Como em tudo, a experiência. Se você experimenta e vê que funciona, você não tem motivos para acreditar que está errado. A ciência é assim. A ciência é resultado da experiência. Os cientistas experimentam, criam as suas estatísticas e definem que aquele remédio é bom porque funciona para 60% da população dos Estados Unidos. Pode funcionar 10% para a população da África. Então é bom para aquele país. Precisa de ajustes na África. Entendeu? Não existe nada que é perfeito, nada que é 100% garantido. Né? A gente volta depois. Bom, o Keter, que é a raiz da árvore da vida do homem, é a Malkuth, a parte de baixo do incriado. Aquilo que eu falei. Na verdade, essa frase ela está mal descrita, porque são várias árvores, todas interligadas, uma abaixo da outra. Aliás, essa vinculação da árvore da vida é uma vinculação extremamente interessante. Por que se usou a árvore da vida, o símbolo da árvore, para ligar com as sefirás, com as sefirotes? Porque para os nórdicos, eles vinculavam como símbolo da vida, utilizavam como símbolo da vida a árvore. Como? Essênios também, mas mais antigamente ainda, tá? A árvore era o símbolo da vida. Então, quando o homem adquiriu a capacidade de, digamos assim, de representar as coisas, utilizou o símbolo da árvore para ligar nas sefirás. Como nós vimos nos slides anteriores, as sefirás são emanações divinas e na verdade não estão interligadas, porque elas atuam em todos os sentidos. Na hora que eu digo que a sefirá é uma bola, eu estou mentindo, porque aquela vibração, aquela energia se expande pelo universo todo. A sefirá, representada como uma bola, é só uma simbologia. Bom, a árvore da vida é um sistema simbólico, então, cujas ideias são transmitidas através de um diagrama que tenta interrelacionar essas forças do universo manifestado. É uma simbologia. Outras simbologias, por exemplo, surgiram nas religiões que nós chamamos de politeístas, que de politeístas não tem nada, porque todas as religiões politeístas associavam a uma força da natureza um Deus com letra minúscula. E todos esses deuses com letra minúscula, que representavam forças da natureza que eles não conseguiam explicar, tinham o seu chefe, que era o Deus Supremo, que para os cabalistas é representado pelo número 1. Vamos deixar um pouco de tempo aí para vocês, só mais um pouquinho eu já acabo, tá? Bom, os 4 mundos simbólicos possuem 4 Adãos. 4 Adãos. Então, quando a gente diz que a humanidade veio de Adão, qual Adão? Né? Teve o Adão de cada um dos seus mundos. O que é o Adão? É o ser primordial de cada um daqueles mundos. Hierarquicamente falando, só isso. Né? O Adão que a gente interpreta como sendo o Adão que comeu da maçã lá, é o 4º Adão,
é o Adão do mundo Asiá, que é o tal do Adão após a queda, né, do paraíso, que é um conceito simbólico também, não é para ser levado ao pé da letra. Então, somente esse último Adão, esse Adão simbólico, o Adão do mundo de Asiá, que era um Adão que tinha sexo. Todos os outros Adões, assim como todos os outros seres na hierarquia, são assexuados, conforme nós entendemos o sexo na nossa civilização. Bom, a referência dos 4 Adões aí está em Ezequiel 1, 5, 6, 10. Essa frase aí, que eu também não queria me alongar, senão não acaba a palestra, não dá espaço para perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Bom, os 4 mundos, nós já vimos, estão associados às 4 letras do nome de Deus. Só que o nome de Deus, essas 4 letras, quando permutadas entre si, geram, se não me falha a memória, 72 maneiras diferentes de se escrever esse nome com essas letras aí, trocando de posição. Nós já vimos que cada uma dessas letras, cabalisticamente falado, está associada a um dos mundos superiores, que tem uma energia vibracional diferente. Então, esses 72 nomes de Deus, pronunciados com as letras permutadas, com as energias permutadas e com os mantras adequados, todos eles significam em conjunto o que poderia se definir por Deus. E ainda assim é pouco. Então, quando se fala que, normalmente isso aqui é traduzido por Jeová, né? Yahvé, Jeová. Mas é só uma simples tradução. Simples representação. A gente tem que sempre lembrar que tem no mínimo 3 métodos de interpretação do que está escrito lá, que é a gematria, o Notarikon e o Temurá. E que hora que a gente começa a permutar as letras, trocar palavras, trocar frases, trocar tudo, os significados mudam totalmente. Existe um livro de um determinado autor, que daqui a pouco eu cito o nome, que fez algumas experiências com a Bíblia original, que é o Michael Drosnin. Ele escreveu 2 livros, o Código da Bíblia e o Código da Bíblia 2. E ele trabalhou em associação com um rabino que nasceu na Rússia, passou a guerra, ficou preso numa solitária, e para o cara não ficar louco, ele desenvolveu teorias matemáticas mentais. E depois, quando ele foi libertado após a guerra, ele emigrou para Israel, e lá sim ele fez o curso de rabinato, se formou rabino e tentou aplicar essas teorias que ele desenvolveu mentalmente com computadores de última geração. Então, os códigos, as fórmulas matemáticas que ele encontrou para poder interpretar usando essas técnicas e outras mais, comparadas com as técnicas do Michael Drosnin, sempre resultaram em alguns resultados, em algumas conclusões. Alguns dizem que é coincidência, outros dizem que não tem sentido, enfim. Isso está sendo estudado e é um assunto extremamente complexo. E talvez a comparação que eu faria é sobre a tarologia, né? Quer dizer, alguns acreditam, outros não, né? Mas lá é computação, digamos assim, da mais eficiente tecnologia, também experimentando, também tentando comprovar, também chegando a resultados, uns coerentes, outros não, né?
não dá para a gente dizer se eles algum dia vão chegar à verdade absoluta ou não. Eu pessoalmente creio que a gente precisa caminhar a evolução para poder chegar na verdade, né? Bom, se nós interligarmos esse gráfico da árvore da vida, todas as linhas entre si, dá para ver melhor? Então, interligando as 10 bolas, que é a representação das 10 sefirotes, nós temos 22 linhas. Cada uma dessas linhas é associada a uma letra. Alguns cabalistas fazem associação de cima para baixo, outros fazem de baixo para cima. Quer dizer, aí cada um tem a sua própria ideia de como associar. O fato é que são 22 linhas, 22 letras do alfabeto hebraico. E para cada uma dessas linhas, eles tentam explicar qual é eles chamam essas linhas de caminhos, né? Então, digamos assim, o que um caminho leva? Ou melhor dizendo, o que a associação de uma energia divina com a outra produz? Isso é um capítulo para uma palestra à parte, que na verdade era o tema da palestra que eu ia dar, mas não tinha sentido entrar direto nessa parte sem chegar nesse ponto, né? Bom, então, o assunto é vasto, ele é complexo, eu acho que eu já estourei o tempo, mas o que eu queria, digamos assim, mostrar para iniciar um conhecimento da Kabbalah era isso, tá? Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de diferente, né? E que tenha aberto a mentalidade para poder estudar, porque só estudando é que a gente vai poder interpretar melhor. Não é numa aula, não é numa palestra, não é num livro, é no próprio estudo, como todos os ramos de conhecimento. Bom, o que eu tinha para apresentar é isso. Estou à disposição.